A realidade que eu vejo é a mesma que tu enxerga? Acho que não. Toda a nossa percepção das coisas foi criada pela seleção natural, através de mutações. Processo esse que está longe de ser perfeito, mas funciona. Isso que a gente chama de visão, por exemplo, era extremamente mais simples e limitado no passado. Bilhões de anos atrás, algumas formas de vida desenvolveram uma forma de diferenciar intensidades altas e baixas de luz, semelhante ao que tu enxerga de olhos fechados. E cada geração que passava, a visão daqueles indivíduos foi melhorando, até se tornar o que conhecemos hoje. Atualmente parece que a gente está no topo do mundo e dominamos tudo, mas algumas espécies, como os tardígrados, estão aqui faz muito mais tempo que a gente e são muito mais resistentes. Se cair um meteoro e dizimar a humanidade, esses pestinhas vão sobreviver. A gente tá no topo não faz nem 100 mil anos e já nos achamos foda, sendo que os dinossauros ficaram aqui por mais de 100 milhões. Como Darwin dizia, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim o que melhor se adapta. 99% de todas as espécies que já existiram foram extintas, o que garante que não seremos também. Bom, se a gente conseguir colonizar outros planetas, talvez temos salvação. Ok, tô me desviando do assunto. O que eu queria dizer é que, como a gente se vê no topo, fica difícil enxergar que ainda estamos nesse processo de evolução, mas ele não tem fim. Isso significa que a gente ainda sofre mutações que alteram nossa percepção da realidade, e dá pra notar essas diferenças até na própria espécie. Tem os daltônicos, que enxergam menos cores, e também os tetracromatas, que conseguem enxergar muito mais cores que a gente. Dá pra notar uma diferença de percepção entre homens e mulheres também. As garotas tendem a enxergar mais cores que os caras no geral por algum motivo. Certamente um favorecimento biológico que essa característica traz. Se a interpretação da realidade fosse a mesma, devíamos ver o mesmo número de cores, coisa que não acontece. Na verdade, o máximo que a gente consegue se aproximar do real, entre aspas, é através dessas percepções subjetivas que o nosso cérebro processa. Daí vem a questão: se todo mundo percebe a realidade de forma diferente, o que é real? Sem nem entrar nesse papo da gente poder estar dentro de uma simulação tipo Matrix, que por sinal eu já gravei um vídeo sobre isso, então assiste aí. O que tornaria uma alucinação falsa e um fato. Infelizmente não dá pra ter certeza de nada nesse mundo, mas quase todas as formas de vida parecem apontar para as mesmas regras e evidências. Se colocarmos 1000 pessoas numa sala e uma delas falar que tá vendo um espírito, todas as outras vão negar sua existência. Mas será que é porque o cara que viu é louco ou as pessoas que simplesmente não conseguem ver o espírito? Nós temos nossos 5 sentidos, mas a realidade não se resume a isso. Talvez a forma que alguns alienígenas enxerguem a realidade seja tão diferente que se torna incompreensível do nosso ponto de vista. É que nem explicar a visão para um cego ou uma cor para um daltônico. É quase impossível. Tu precisa sentir na pele para entender. Aqui no planeta Terra mesmo tem exemplos disso. Os morcegos emitem ondas sonoras inaudíveis para o ser humano no escuro. Eles fazem isso para medir a distância do objeto, qual é o seu tamanho, velocidade e até detalhes de sua textura. Surreal, cara. Tenta imaginar uma coisa dessas. Eles gritam um som que a gente não escuta para enxergar de uma maneira que a gente não consegue.